Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui nos reunindo na escola dominical para nós estarmos aí conhecendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, mas não apenas conhecendo. Hoje nós vamos estar estudando um sacerdote escriba chamado Esdras, que vai nos mostrar a importância de nós conhecermos e aplicarmos a palavra de Deus. Porque isso faz parte do nosso crescimento espiritual e também por causa das demandas desafiadoras das nossas vidas, ok? Antes da gente estar iniciando, eu queria fazer aqui uma dinâmica curta, muito rápida, proposta pelo material, que são simplesmente algumas perguntas a respeito do que nós vimos aí ao longo de algumas lições. A primeira pergunta seria: quem na Bíblia nós conhecemos como o profeta Fujão? Ou, como algumas linhas teológicas colocam, como o antiprofeta, né? E quem dentro da Bíblia nós conhecemos como o príncipe dos profetas? Qual foi o profeta que ficou conhecido como profeta da justiça, que veio denunciar aí as desigualdades sociais, principalmente com relação do povo da cidade com o povo do campo? Esse profeta, ele vivia na zona rural, ele veio para denunciar aí a opressão, a ganância dos líderes religiosos, das autoridades da época, né? Bom, fica essas perguntas, espero que vocês tenham lembrado. Essa dinâmica vem só para mostrar um pouquinho para nós a importância do conhecimento bíblico, mas como eu disse, nós vamos ver dentro da vida de Esdras que conhecimento bíblico não é suficiente. Nós precisamos conhecer e aplicar. Para a gente estar iniciando, né, eu já quero estar pedindo ao Espírito Santo a direção, a condução dele nesse estudo, que não venha ser apenas um momento de aprender, de adquirir conhecimento. Nós, como cristãos, não podemos ter conhecimento por conhecimento, né? Tudo que a gente vem aprender precisa ser aplicado na nossa vida e nós precisamos abrir espaço para que o Espírito traga a transformação. Então, meu pedido é que o Senhor possa estar transformando as nossas vidas a partir do que a gente vai ver. Bom, o nosso texto é Esdras, capítulo 7, nós vamos ler do 1 ao 28. Eu vou usar uma versão hoje um pouco diferente, eu gosto muito de estar aí alterando as traduções. Eu vou usar a NVT, tá? Bom, diz assim a palavra do Senhor. No caso, nessa versão tem um título, chama Esdras chega a Jerusalém. Muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, o rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Daqui a gente já vê a linhagem de Esdras. Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas e também alguns sacerdotes, levitas, cantores, guarda das portas e servidores do templo viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto deste mesmo ano. Vamos lá. Partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do ano novo, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar os seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Vamos guardar bem esses dois versículos, tá? Ele partiu no dia 8 de abril, chegou no 4 de agosto, porque a mão bondosa do Senhor estava sobre ele. E por quê? Porque Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor,
obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Continuando. O rei Artaxerxes tinha dado uma cópia da seguinte carta a Esdras, o sacerdote escriba que estudava os mandamentos e decretos do Senhor e os ensinava a Israel. De Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da lei do Deus dos céus. Saudações. Eu decreto que qualquer israelita em meu reino, incluindo os sacerdotes e os levitas, que desejar regressar com você para Jerusalém, poderá ir. Eu e meus 7 conselheiros os instruímos a investigar a situação em Judá e em Jerusalém, com base na lei do seu Deus que está em suas mãos. Também o encarregamos de levar consigo a prata e o ouro que lhe entregamos voluntariamente, como oferta para o Deus de Israel que habita em Jerusalém. Além disso, você levará toda a prata, todo o ouro que tiver na província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do seu Deus, em Jerusalém. Use esses recursos para comprar novilhos, carneiros, cordeiros e as respectivas ofertas de cereais, ofertas derramadas. Tudo isso será oferecido no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. A prata e o ouro que restarem poderão ser usados como parecer melhor a você e seu povo, conforme a vontade de Deus. Quanto aos utensílios que lhes confiamos para o serviço no templo do seu Deus, entregue-os todos diante do Deus de Jerusalém. Se precisar de mais alguma coisa para o templo de seu Deus, ou para qualquer necessidade semelhante, use recursos da tesouraria real. Eu, o rei Artaxerxes, envio o seguinte decreto a todos os tesoureiros da província a oeste do rio Eufrates. Deem a Esdras, sacerdotes e mestres da lei do Deus dos céus, tudo o que ele requisitar. Dê-lhe até 3.500 quilos de prata, 6 cestos grandes de trigo, 100 tonéis de vinhos, 100 tonéis de azeite e sal à vontade. Tenham cuidado de providenciar tudo o que Deus dos céus ordenar para o seu templo. Afinal, por que provocar a ira de Deus contra esse império do rei e dos seus filhos? Também decreto que nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda das postas, servidor do templo, nem qualquer outro trabalhador no templo seja obrigado a pagar tributos, impostos e taxas de qualquer tipo. E você, Esdras, use a sabedoria que seu Deus lhe deu para nomear magistrados e juízes que conheçam a lei do seu Deus, para governarem todo o povo na província a oeste do rio Eufrates. Ensine a lei a todos que não a conhecem. Qualquer um que se recusar a obedecer à lei do seu Deus e do rei será castigado de imediato com a morte, com o exílio, com o confisco dos bens ou com a prisão. Aí tem um outro título. Esdras louva ao Senhor. Louvem o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou seu amor leal a honrar-me diante do rei, do seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Bom, um texto um pouco grande, mas vamos lá. O texto-chave é o versículo 10 que eu pedi para a gente poder estar aí guardando, né? Que diz: Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir, para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Bom, primeira coisa que nós precisamos ter em mente, e tenho quase certeza que a maioria de vocês sabe, que Esdras e Neemias, na verdade, era composto por apenas um livro, né? Esdras e Neemias, eles foram separados ao serem colocados da maneira que nós vemos a Bíblia hoje. E a gente precisa também ter em mente que, na verdade, são 3 grandes blocos. A gente só vai ver a figura de Esdras mesmo a partir do capítulo 7, quando ele mesmo entra como narrador da história. Antes disso, a gente vai ver Zorobabel. Zorobabel foi o primeiro a ser levantado para estar conduzindo o povo exilado de volta. A gente vai ver que começa com Ciro, passa por Artaxerxes e chega em Dario, né? E a gente vai ver alguns enfoques. Do capítulo 1 ao 6, o enfoque está mais sobre Zorobabel e toda ali uma organização do serviço do templo, né? Que eles iriam estar restaurando.
Ele veio reorganizar da maneira que Davi tinha sido instruído por Deus. Do capítulo 7 ao 10 do livro de Esdras, a gente vai ver a parte de Esdras, e aí a gente vai ver a missão de Esdras, isso é o que a gente vai falar aqui dentro da lição, não vou entrar agora. E por fim tem a parte de Neemias, que tem a ver com a reconstrução do muro. Bom, como eu disse, o título da nossa lição é Êxodo chamado A Obediência. E eu vou falar um pouquinho sobre Esdras, para a gente ter assim uma visão geral a respeito dele, tá? Ele foi, como Zorobabel e como Neemias, um líder entre os exilados, lembrando que isso aqui é exílio pós-babilônico. Ele foi um estudioso da Torá e professor. Esdras, ele foi um sacerdote escriba. Escriba era aquele que estudava a Torá, né? Bom, ele foi nomeado pelo rei Artaxerxes, que é aqui o capítulo 7 e o 8 também, para liderar uma volta, né, de exilados para Jerusalém. E um dos objetivos de Esdras, nesse retorno, era promover uma renovação espiritual e social entre as pessoas. Porque nós sabemos que um povo ficou e um povo foi levado. E ainda existia o povo ao redor de Jerusalém. Então, assim, havia uma degradação muito grande, havia muita idolatria, né? Continuou tudo isso, e era necessário uma renovação espiritual, mas também social ali no povo de Israel. A gente precisa ter em mente, né, que isso foi um período pós-exílio, e o povo, por ter ficado muito tempo na Babilônia, ele acabou perdendo a identidade. A gente sabe que a Babilônia era um povo idólatra também, e eles foram perdendo a identidade de povo santo, né, da nação escolhida, né, da nação que foi separada por Deus para abençoar todas as outras nações. E a gente vai ver Esdras, Zorobabel e Neemias, cada um dentro de um enfoque diferente, tentando trazer esse resgate dessa identidade. Bom, até aí tudo bem. Tentar trazer uma renovação espiritual, ajudar o povo a resgatar a sua identidade, ainda mais ele que conhecia a Torá. Lembrando, Torá, para quem não sabe, são os 5 livros de Moisés, são os livros das leis de Moisés. Infelizmente, nós vamos tropeçar aí num pequeno problema a respeito do comportamento de Esdras. E isso é muito interessante, eu já falei algumas outras vezes. Um dos objetivos das lições da nossa revista, dessas revistas que estudam o Antigo e o Novo Testamento, que é a próxima, é desmistificar algumas imagens que nós temos de pessoas de dentro da Bíblia. Porque, às vezes, as pessoas elas têm uma visão que, como se as pessoas que viveram nesse tempo elas tivessem sido perfeitas. Abraão não foi perfeito, Israel não foi perfeito, Davi não foi perfeito, nem Salomão e nem Esdras. E isso faz com que a gente consiga aproximar essas pessoas da nossa realidade. Porque nós sabemos que nós somos falhos, nós sabemos que nós somos pecadores, e nós vemos que essas pessoas elas também estavam sujeitas a tudo isso e também falharam. E no capítulo 9 ao 10, a gente vai ver justamente um posicionamento de Esdras que, infelizmente, vem mostrar aí um tropeço, por assim dizer, na caminhada, tá? A gente vai ver que no capítulo 9 e 10, Esdras ele vai descobrir que alguns exilados que retornaram com Zorobabel, porque de Zorobabel para Esdras tem uma diferença de 60 anos, né? Aquelas pessoas que voltaram com Zorobabel, algumas até líderes, se casaram com pessoas ao redor que eram, vamos botar assim, que moravam ao redor de Jerusalém, né? Então, assim, eles eram considerados estrangeiros. Não tem como a gente precisar se realmente todas eram estrangeiras ou não. O que dá para perceber é que a maioria talvez sim, e algumas talvez não. E a gente vê que Esdras ele vai apelar para a Torá. Em que sentido? Ele vai lembrar que o povo de Israel é um povo santo e separado. Por ser um povo santo e separado, ele não poderia se misturar com os cananeus. E na visão de Esdras, essas pessoas que viviam ao redor
eram como os cananeus, ok? E a gente vai ver aí no capítulo 9 e 10 até uma oração de confissão, de arrependimento, uma oração sincera de Esdras a respeito dessa questão, dessa mistura racial. Só que aí é que entra o problema, porque após essa oração, Esdras vai se reunir com alguns líderes do povo e eles vão decidir baixar um decreto chamado, só um minuto, irmãos, chamado de decreto do divórcio, onde eles querem que todos aqueles exilados que se casaram com pessoas que são do redor de Jerusalém, que não eram israelitas, né, que eles se divorciassem e mandassem suas mulheres e filhos embora. A gente vai ver que alguns não concordam, então a gente vai ver que esse decreto ele é parcialmente realizado, ele não é totalmente realizado. Só que onde é que mora o problema aí? O problema reside que Deus não pediu para Esdras fazer isso. Inclusive, a gente vai ver em Deuteronômio 10, 17 e Atos 10, 34, que é aquela passagem de Pedro, né, quando ele fala dos animais impuros, Deus fala para não chamar de impuro aquilo que ele santificou, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, não era esse o caminho viável para isso, né? E a gente vai ver, como eu disse, que foram os líderes que se reuniram com Esdras e proporam que se baixasse esse decreto. Bom, enfim, mas como é que a gente então pode analisar? E aí eu vou fazer uma análise positiva e negativa, pegando não apenas Esdras, mas Neemias, porque como eu disse, é um conjunto, não tem nem como avaliar muito em separado. O que a gente vê do que foi positivo, né, para a gente poder aprender, e o que foi negativo, que é o que a gente, quanto igreja, precisamos evitar, tá? Primeiro ponto positivo é essa combinação de força entre Esdras e Neemias para trazer uma renovação espiritual para aquele povo que se perdeu na idolatria, que perdeu sua identidade, né, que se perdeu no meio do caminho por ter ficado tanto tempo servindo como escravo numa nação idólatra. O segundo ponto é que eles conseguem juntar os exilados, e é isso a gente vai ver no livro de Esdras e também no de Neemias. No livro de Esdras a gente vê uma reunião do povo para a dedicação do templo, quando ele enfim fica pronto. A gente vai ver eles celebrando a Páscoa, e a gente vai ver que eles vão celebrar a Páscoa como não se celebrava desde a época de Salomão. Eles vão celebrar a festa dos pães sem fermento. E durante essas festividades, eles vão ler e ensinar a Torá para o povo. Terceiro ponto que a gente vê positivo seria a confissão do povo desses pecados e uma disposição numa renovação da aliança para obedecer aí a Torá. E, por fim, eles terminam celebrando sobre o templo, sobre a reconstrução do muro e coisa e tal. Ou seja, foi um momento de alegria para aqueles que nasceram no exílio, mas é engraçado que a gente vai ver que os antigos que viram o antigo templo, eles vão chorar. Bom, e os aspectos negativos, né? Os aspectos negativos que a gente vai ver, aí já entrando no livro de Neemias, a gente não vai ver isso no livro de Esdras, que as pessoas, elas não cumpriram a renovação da aliança, elas estavam trabalhando no sábado, algo que elas reaprenderam ali, aprenderam, né, na verdade, quando foi ensinada a Torá durante aquelas festas. A gente vai ver que eles foram negligentes nos serviços do templo, que foi um serviço, por assim dizer, de Zorobabel, quando ele reorganizou o serviço do templo, e até mesmo a questão dos muros. A gente vai ver, Neemias vai ver que eles começaram a montar mercados ao longo das muralhas, né, para fazer comércio. Ou seja, a gente vai ver que a reforma política e social promovida por Zorobabel, Esdras e Neemias entre o povo, elas não abordaram
as questões centrais do coração daquele povo. Então a gente vai ver, eles tiveram um empenho, eles se empenharam, eles deram o melhor de si, mas eles não mexeram naquilo que era crucial, que era a questão do coração. Não adiantava mudar prática, mudar o exterior sem mudar o interior, porque a mudança ela vem de dentro para fora. Bom, e o que a gente pode então aprender para a gente, trazer agora para a nossa realidade? Bom, ponto central do livro de Esdras, da nossa lição, para a gente trazer para a nossa vida quanto igreja. Ter um coração disposto a buscar a palavra, a cumpri-la e principalmente ensiná-la, E é até interessante porque quando a gente busca a palavra e a gente cumpre, na verdade a gente já está ensinando para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E por que é importante para nós? É importante porque quando a gente busca realmente ter um coração disposto a buscar a palavra do Senhor, a conhecer a Deus através da sua palavra, a pôr em prática na nossa vida, até porque Tiago vai falar que aquele que escuta, mas não pratica, é como um homem, que é semelhante a um homem que vá na frente do espelho, olha a sua imagem, vira e logo se esquece. Não tem proveito nenhum, não vai acontecer nada. Mas quando a gente cumpre, a gente vai ter um reconhecimento e um testemunho público a respeito do nosso caráter. E por que é importante a gente ter esse reconhecimento e testemunho público a respeito do nosso caráter? Porque o nosso testemunho de fé, ele precisa ser reconhecido não apenas pelas pessoas que professam a mesma fé que a gente, mas principalmente por aquelas pessoas que não professam, Bom, mais um ponto que nós precisamos, que a gente consegue aprender com a vida de Esdras, é que a missão dele não era fácil. Trazer renovação espiritual, ajudar o povo a resgatar a identidade, com certeza não era uma tarefa simples, não era uma tarefa fácil. Mas a gente vê, através da vida dele, que ele entende e nos ensina que ensino e educação são elementos fundamentais na reintegração e no resgate de valores. Aquele povo, para ter sua identidade restaurada, para que eles pudessem estar aí novamente sendo aquele povo escolhido, eles precisavam resgatar valores, Eles precisavam assim ter uma reintegração quanto o povo de Deus. E Esdras entendeu que era através do ensino e da educação que ele conseguiria, seria um dos caminhos que ele conseguiria alcançar isso daqui. Outro ponto é que, como Esdras, nós podemos colaborar no processo de renovação espiritual, Seja na nossa comunidade de fé, mesmo distantes fisicamente, seja principalmente dentro das nossas casas, agora que nós estamos mais tempo com os nossos familiares, e em qualquer outro espaço, Como Neemias, a gente pode colaborar nesse processo aí de renovação espiritual. E isso é muito sério, porque muitas pessoas de dentro da igreja, poucos sabem o que é ser cristão de verdade. Infelizmente, vamos botar aí a igreja das últimas 2 décadas, por assim dizer, ela infelizmente passou uma visão, principalmente para os nossos jovens e adolescentes, que ser cristão seria viver um manualzinho de regra de pode e não pode. E a Bíblia nunca foi um manual de regra de pode e não pode. É claro, ela tem ensinamentos, ela vai nos orientar sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é pecado, sobre o que não é, mas ser cristão é muito mais do que viver uma vida de pode e não pode. Ser cristão é ser pequenos Cristo e ter uma vida verdadeira de intimidade e comunhão com Deus. Mas continuando aí. Bom, caminhando já para o final, nós precisamos ter cuidado, agora falando do aspecto negativo, com o projeto de Esdras, Nesse processo de renovação espiritual, seja na comunidade, seja dentro da nossa casa, nos espaços que a gente está e frequenta, nós precisamos tomar muito cuidado para não ter um projeto excludente como foi o de Esdras. E aí nós precisamos nos lembrar do projeto salvífico de Jesus.
Porque o projeto salvífico de Jesus é para todo mundo, né? E aí, como eu disse, Deus não faz nem nunca fez acepção de pessoas. E isso precisa ser premissa na nossa forma de nos relacionarmos com todas as pessoas, tá? Na nossa busca por um avivamento, o respeito e o amor às pessoas, especialmente quem pensa diferente de nós, precisa estar presente, né? O respeito e o amor a essas pessoas precisa estar presente. Senão não tem avivamento, senão não tem renovação espiritual, senão não tem reintegração. Por fim, a gente vai ver que a gente vai aprender com Esdra, e aí fica o convite para você ler, porque nós não lemos essa parte, a postura de confiança de Esdras. A gente vai ler que quando Esdras estava indo para Jerusalém, pelo rei já ter dado muito suprimento, muita coisa, ele fica constrangido de pedir uma escolta para guardar eles e as pessoas que estavam com ele da Babilônia para Jerusalém. E ele confia em Deus. Ele apregou um jejum com todo mundo, eles se humilham e oram pedindo a proteção de Deus e Deus protege. E aí a gente vai vendo que cada detalhe do trabalho de Esdras em andamento demonstrava para ele milagre e provisão de Deus. Isso fazia com que Esdras também tivesse uma postura de gratidão. O mesmo é conosco, nós precisamos confiar. Deus nos confiou uma missão e nós precisamos confiar que Ele nos capacita, né? E precisamos ter essa postura de gratidão como de Esdras. A gente vai ver também que Esdras, ele entende a importância do trabalho coletivo. O rei chama ele, mas ele não vai sozinho, né? Ele chama, ele faz um chamamento de todo mundo, de levita, de cantor, de sacerdote, quem quisesse ir com ele, porque ele sabia que a missão era grande e que ele sozinho não ia realizar nada. O mesmo é conosco. Ele entendia a importância do trabalho coletivo, ele entendia a importância do jejum, da oração, para que a missão dele pudesse ser realizada com sucesso, para que ele pudesse, dentro da direção de Deus, alcançar aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Bom, para a gente concluir, devemos nos inspirar na disposição de Esdras em obedecer à lei e ensiná-la, na sua confiança de que a bondosa mão do Senhor conduz seus filhos e filhas, no seu cuidado com a preparação de obreiras e obreiros para a missão, e no entendimento de que se Deus nos chama para uma obra de restauração espiritual, precisamos fazê-la a partir da oração, do conhecimento, do ensino da palavra e de atitudes que testemunhem isso. Não adianta a gente apenas saber, nós precisamos praticar e precisamos transbordar para as pessoas ao nosso redor, ensinando aquilo que Deus tem nos ensinado. Espero que o Senhor possa ter falado ao seu coração, que você possa ter conhecido um pouquinho mais de Esdras e, como eu disse no início, que o Espírito Santo ele possa renovar a minha mente e a sua mente, trazendo transformação em nossas vidas. Deus te abençoe.